Fala Olímpia, teve o Web Menina Moça aqui no quadro de Papo com a Política. Hoje nós temos, por sinal, obrigado Edinho, é um prazer, uma honra para minha pessoa, inclusive, ter um político, um ex-prefeito, ex-ministro, ex-tanta coisa, né Edinho? E que volte a ser de novo, né? Dá uma aí na luta para ele de novo. Fernando Cunha, mais uma vez, agradecer essa confiança, esse convite que sempre nos prestigia com essas coberturas. Porém, vou passar a palavra para o Fernando, é o dono da casa, né? Fernando, por gentileza, apresente para nós o Edinho, para os nossos seguidores, nossos internautas, por favor. Muito bom, Leonardo. Obrigado por nos dar a oportunidade de falar com os nossos internautas. Quero dizer a você o seguinte: estamos aqui em Olímpia, né? E recebendo no meu escritório o Edinho Araújo, que é uma figura nacional, né? Não mais do que estadual, do que municipal, né? Basta Santa Fé, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasília, é uma figura pública exemplar do nosso país, que vocês podem ter certeza que num processo eleitoral que se avizinha, nós temos as pré-candidaturas e temos aqui um nome como o do Edinho Araújo, que deverá se apresentar como candidato a deputado federal nas próximas eleições, e alguém da melhor qualidade que a gente pode ter na nossa região. Por isso que é um prazer estar aqui com o Edinho Araújo, porque é alguém que não tem manchas no seu currículo, não tem, que é uma coisa que hoje incomoda muito os eleitores e a todos nós, né, que são os políticos aprontando por aí. O Edinho não tem mancha na sua vida pública, né, e tem serviços prestados, né, tantos empreendimentos. Eu diria a vocês, eu vou citar um aqui só para ilustrar: a ponte rodo-ferroviária que liga o estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, que praticamente viabilizou o agronegócio brasileiro. Quer dizer, o Mato Grosso, o maior produtor mundial de soja hoje, e a soja sai pelo Porto de Santos, que passa por essa ponte, que tem o DNA, tem a marca do Edinho Araújo. Então isso já é uma prova de que o Edinho é um empreendedor, é um fazedor e sem manchas no seu currículo. Por isso que eu gosto de andar ao lado de gente com essa qualificação, Leonardo. Edinho, Bom, Leonardo, por primeiro eu quero favor. agradecer aqui o dono da casa, E né? nós Estamos também. aqui no escritório do Fernando Cunha, telespectadores, um abraço a todos, uma alegria muito grande, Leonardo, estar aqui. Obrigado. E falar da política, né? Nós somos políticos, e política é um instrumento fundamental para melhorar a vida das pessoas. As pessoas não gostam do politiqueiro e da politicagem, mas o político é fundamental. Como disse muito bem o Fernando, pré-candidato a deputado estadual, da necessidade da representação. A região precisa ter representante, porque os recursos estão nos orçamentos da União e do Estado de São Paulo, que é o segundo maior depois do orçamento da União. E é lá que nós temos que buscar recursos para que a nossa região possa ter obras, possa ter conquistas importantes que consolidem as pessoas na região e dê oportunidade aos jovens, num tempo em que nós temos que olhar desde a criança, que temos cada vez menos criança e cada vez mais idosos. Portanto, é um momento de olharmos o conjunto da sociedade. O que é a cidade? A cidade é o palco da vida. O que é a cidade? A cidade é uma casa grande. O que é a casa? É uma cidade pequena. E para isso precisa ter o olhar do político com sensibilidade, que gosta de gente. E eu e o Fernando gostamos muito de gente e de entregar obras. Edinho, aproveitando essa fala sua, vocês, na verdade, né, que têm, posso dizer, precisamente 50 anos da vida pública, sempre com grandes obras, obras importantes para a nossa região. Você, como prefeito, deputado federal, ministro, executou muitas coisas, BR-153, Assis Chateaubriand, que a gente está precisando de muita força nesse momento, né? Mas como chegar nos jovens? Vocês que têm tanta história política, que eu acho interessante, mostrar essa experiência política para os jovens hoje eleitores. À Muito bom. vontade. Olha, eu acho que o jovem, ele tem que
acreditar no nosso país, acreditar na nossa região. Eu quero dizer a vocês o seguinte: aproveite o voto de vocês, né? Vocês jovens, né? O voto de vocês é fundamental, tá? O voto de vocês é que vai colocar o deputado estadual em São Paulo, o deputado federal em Brasília. E esse deputado é quem vai contribuir com o futuro de vocês. Vocês têm toda uma vida pela frente, né? E eu posso aconselhar vocês a escolherem bem, sabe? Está na mão de vocês, sabe? Tem gente experiente aí à disposição. Aqui vocês estão vendo uma figura como Edinho Araújo, alguém que já foi provado, testado, não é uma aventura, não é um teatro, não, é gente que já fez, que sabe fazer. Eu acho que é isso que eu chamaria a atenção do jovem, para ele estar atento em quem já fez e pode fazer mais. Leonardo, a sua pergunta é muito importante, o Fernando respondeu com muita propriedade. Eu diria, sintetizando o que o Fernando acabou de colocar, o voto não tem preço. Você jovem, que tem 16 anos e que não é obrigado a votar. Você homem, você mulher, você dono de casa, que tem mais de 70 anos, não é obrigado a votar. Mas votem, compareçam no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, se houver segundo turno. O Congresso Nacional será renovado 2/3 no Senado e toda a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa de São Paulo. O voto não tem preço, mas tem consequência. Por isso que a política, nós queremos despertar você a gostar da política, porque a política, já disse Aristóteles, o homem é um animal político por excelência. E a política é um instrumento para transformar a realidade para melhor. Só assim a política tem sentido. O que ninguém gosta é do politiqueiro e da politicagem. Mas a política, como ciência, como arte, ela é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual e com mais oportunidade para você, jovem. Fernando, eu gostaria de perguntar que você ressaltasse a importância da proximidade de um deputado estadual na nossa cidade, um deputado federal de muita proximidade, que tem raízes olimpienses, se me salvo engano, tem raízes olimpienses, a importância da gente poder criar esse laço dentro dos poderes. Bom, meus amigos, eu tenho uma pré-candidatura a deputado estadual, o Edinho tem uma pré-candidatura a deputado federal, e vocês podem ter certeza, são trabalhos vocacionados para a nossa região, né? E aí que nasce o complemento. Um em São Paulo, outro em Brasília. Nós fomos prefeitos juntos, com resultados muito parecidos, muito bem avaliados. O Edinho em São José do Rio Preto, eu em Olímpia. Nós já provamos o que a gente entrega, o que a gente faz, e temos uma candidatura, uma pré-candidatura para valer, vocacionada para a região e complementares. Nós juntos trabalhamos pela região metropolitana de Rio Preto, que se iniciou, mas tem muito por fazer com as questões regionais nosso, como essa duplicação da Assis Chateaubriand, é um exemplo, Estado, União, ajudando a que essas coisas aconteçam. Eu acredito que a região precisa ter essa representação, e representação nos dois planos, estadual e federal. Por isso que eu justifico a nossa presença juntos aqui em Olímpia. Edinho, Complementaria, por favor. dizendo que político não é profissão. Político é vocação. Quer ganhar dinheiro? Vai para a atividade privada. Mas corre o risco dos planos econômicos, de quebrar, de ter prejuízo. Política é vocação, é gostar de gente, é querer conhecer os problemas coletivos. É a arte de se relacionar. As nossas cidades, a nossa região, como disse muito bem aqui o Fernando, a duplicação da Assis Chateaubriand, ela é fundamental. Está parado hoje Rio Preto até o Apiaçu. O governador esteve aqui a semana passada, recentemente. Tem um projeto de fazer um projeto executivo, dividido em 3 etapas. Mas é preciso que os parlamentares
tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal, acompanhem isso, porque o que mais tem no Brasil são obras paralisadas, porque falta representação política. Então, o governador é fundamental, mas a presença do parlamentar, isso fortalece a representação das regiões. E é isso que nós queremos, é isso que nós dispomos. Nós estamos nos apresentando como porque esse é o momento no Brasil inteiro, a legislação permite que você se apresente como pré-candidato. Depois das convenções, final de julho, começo de agosto, aí você já tem uma outra etapa nesse processo eleitoral que culmina no mês de outubro. Por isso, não percamos esta oportunidade de fazer valer o voto como instrumento para que aquele que te representa faça a boa política, nem a velha, nem a nova, mas a política de resultado. E é isso que eu e o Fernando temos uma larga experiência, porque temos uma vida de luta e de determinação em favor do desenvolvimento e para diminuir a desigualdade social, para diminuir aquele que ganha mais e que ganha menos, e dar oportunidades. E empreendedorismo. É fundamental despertarmos o empreendedorismo que existe dentro de você. Fernando, voltando um pouquinho ao assunto municipal, você que deixou a prefeitura recentemente, né? Possivelmente para deputado agora. O mesmo patamar, vamos colocar em proporção, a administração Edinho Rio Preto passada, a administração Cunha Olímpia. Qual que foi assim, o que você poderia deixar para quem for pleitear novamente a prefeitura? Porque Olímpia não é mais Olímpia de 20 anos atrás. Hoje precisa de alguém que tenha experiência, pulso firme e gestão. Você faça um pouquinho desse assunto para a gente. Olha, eu diria a você o seguinte: alguém para ser prefeito precisa gostar do que faz. Como o Edinho já disse em muitas oportunidades, tem que gostar de gente e que tem que ter vocação com a coisa pública. Não pode você receber um prefeito eleito que não tem compromisso com os serviços públicos, né? Não deixar, não trabalhar para que a saúde melhore cada vez mais, que a cidade tenha uma zeladoria bem feita, que a gente construa conjuntos habitacionais. Tudo isso é feito quando um prefeito se dedica, é responsável e não é um profissional da política, né? Ele não vai lá para favorecer um grupo ou outro, ou certas pessoas, né? E muito menos, né, está lá descompromissado com as pessoas. Eu acho que a figura do prefeito tem que ser uma pessoa desapegada com os benefícios de grupos ou interesses pessoais. Tem que ser um prefeito apegado, vocacionado ao bem público, né? É isso que faz com que a gente tenha administrações bem avaliadas, como eu tive em Olímpia e o Edinho teve em Rio Preto. São entregas, nós estivemos à frente de uma equipe e nos dedicamos ao bem comum. É isso que eu acho que um prefeito tem que ter. Edinho, eu queria te fazer uma pergunta bem clássica. O senhor foi quantas vezes prefeito em Rio Preto, porém com toda a experiência que o senhor sempre trabalhou para a região, vai continuar trabalhando, é compromisso público do senhor, mas o que foi o grande desafio de Rio Preto? Porque Rio Preto é uma cidade muito robusta, obras muito gigantescas até para ser administrados, tratar dos recursos. Você passa um pouquinho desse grande desafio, Edinho. Bom, eu tive oportunidade de governar Rio Preto por 16 anos, 4 mandatos. Cada mandato tinha um desafio. O primeiro, faltava água na cidade. A região norte, que é uma outra cidade, chegava à tarde o trabalhador em casa, água barrenta, abria a torneira, não tinha água. E eu fiquei indignado com aquilo, né? Já morando em Rio Preto, e me propus, era deputado, e me propus, olha, eu sou candidato para resolver o problema da falta de água. Resolvemos. O segundo mandato, esgoto tratado. 3% tinha de esgoto tratado em São José do Rio Preto. Deixamos, no final do governo, com 100% de esgoto tratado. E como o Fernando, sempre ganhando
títulos pelas obras de infraestrutura que realizamos, o anel viário, a duplicação da BR-153, né? E os relacionamentos, porque o prefeito, como disse muito bem o Fernando, ele tem que ter bons relacionamentos nas esferas de poder. E isso nós temos, porque isso só com a vida, só com os anos de vida, né? Certa feita perguntaram para o Nelson Rodrigues que conselho ele daria ao jovem. Ele teria dito, envelheça, né? Envelheça. Aí tem um outro ditado que diz o seguinte, se o jovem soubesse e se o velho pudesse, né? Então nós temos que associar isso, poder, tá certo? E saber. É isso que nós temos neste momento. É muita energia e muita disposição de lutar por uma região que nós conhecemos com a palma das nossas mãos. Olímpia, Rio Preto, Guaraci, toda essa região, e lutar juntamente com os prefeitos, com os vereadores, com as autoridades. Eu entendo que o deputado tem que ser uma ponte entre o problema, a demanda e onde estão os órgãos de decisão, que estão em Brasília e em São Paulo. Por isso a necessidade de representação parlamentar nessas duas casas, Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Queria levantar um assunto, como vocês dois têm uma vasta experiência política, já foram várias coisas dentro da política. Uma coisa que eu peguei de um podcast seu, Edinho, um cortezinho de um podcast seu que eu adorei. Eu fiz o corte mesmo, coloquei no meu story lá, ficou muito legal. Falando sobre os TikToker, influencer da política, que eu também não gosto. Eu sou da internet, mas eu não acho que isso associa. Qual a experiência de vocês de várias eleições? O que você acha que desagrada ou desagrega dentro da política? O eleitor fala assim, vou votar nesse cidadão porque ele é bonitinho, faz gracinha, é um palhacinho da internet. Você quer responder? Então, bom, o que eu posso dizer é o seguinte, nada é mais importante do que o real, do que o concreto, do que o chão da fábrica. O mais é teoria, né? E é verdade, é só você fazer uma retrospectiva e avaliar as eleições de 2018, que foram eleições gerais para deputado e federal, deputado estadual, e a eleição de 2022. Deputados e deputadas que foram muito bem votados na nossa região nunca mais apareceram. Portanto, votos perdidos. É a hora do vamos ver. Por isso que nós temos que, o Brasil inteiro está hoje discutindo as pré-candidaturas. Os partidos estão se preparando. O Fernando tem um partido, eu tenho meu partido também, mas o mais importante é o propósito. O propósito de fazer valer aquilo que é fundamental e que não é através de uma frase de efeito ou de uma brincadeira bem bolada, que serve como um picadeiro de circo, mas não para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa. Por isso, voto não tem preço. Voto tem consequência. Fernando, o que você poderia dizer, aproveitando essa fala do Edinho? Voto tem que ter currículo. Currículo, carreira, experiência e trabalho. Olha, eu acho que o cidadão que vai votar, né, os nossos jovens, os nossos idosos, a todos, né, eles têm que fazer um exame de consciência. Eu acho que todos nós, exame de consciência, porque serão eleitos os nossos representantes. Então, muitas vezes, o Edinho disse, né, talvez a maior parte dos votos para deputado federal foi desperdiçado, entenda assim, em nomes que não trouxeram resultados para a nossa região. Não é? Talvez algum tema nacional eles tenham contribuído, né? Mas a nossa região, eu acho que precisa
olhar com cuidado para si mesmo. A nossa região tem uma população relativamente pequena no contexto do Estado. Se a gente não tiver foco numa representação vocacionada para a região, eu acho que nós estaremos subrepresentados e os nossos problemas vão ficando para trás. Então, a gente assiste aqui na nossa região, no Norte Paulista, né, o desenvolvimento da Grande São Paulo, né? Nós precisamos desse desenvolvimento aqui. Nós temos cidades já bem estruturadas, como nós tivemos a oportunidade de construir em São José do Rio Preto, Edinho, eu aqui em Olímpia, né? Mas nós temos problemas em comum da região que precisa do parlamentar dedicado para a nossa região, porque esse é aquele que vive os problemas da região, vive os problemas de cada um de vocês, de cada cidade de vocês, e vai poder contribuir para vocês, né? Ao contrário de outros que passam, pegam o voto, né? E nunca mais aparece aqui ou que muito pouco produz. É essa a minha contribuição depois dessa aula que o Edinho já deu para nós de política. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para os nossos seguidores internautas do que pode se esperar, até como consideração final do nosso bate-papo, do quadro de Papo com a Política, o que pode esperar de vocês, né, com essas pré-candidaturas? Bom, o eleitor pode esperar de nós muita disposição de luta, porque o parlamentar, como eu disse, ele é uma espécie, uma linguagem figurada, uma ponte. Uma ponte que pode ser por um setor da economia, um empresário de determinada área, e que precisa de que a sua voz e a sua demanda chegue até o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e do Comércio, né? Então, é nesse aspecto que nós entendemos que a região não pode perder a oportunidade de ter representantes. Representantes da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a assembleia mais importante, que tem o maior orçamento, o governo de São Paulo tem o maior orçamento depois do orçamento da União, e nesse tempo de tanta tecnologia, né? Tecnologia, inovação, nós precisamos estar sintonizados. Para te dar um dado, Leonardo, em 1950, só tinha uma cidade no mundo que tinha mais de 10 milhões de habitantes. Em 2010, tinham 24 cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo era uma delas. Hoje são 33 cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes. O que eu quero dizer com isso? Que em 1950, a maioria da população vivia no campo, vivia na zona rural. 80% vivia no campo e 20% na cidade. Hoje, 90% ou mais da população brasileira vive nos centros urbanos. E é preciso, portanto, regrar isso, é preciso levar serviços, saúde de qualidade, educação de qualidade. É disso que a população precisa para se fixar no nosso noroeste de São Paulo. Eu sou, na eleição de 2010 e 2014, as minhas duas últimas eleições de parlamentar, eu fui tido pelo Estadão como um deputado mais distrital juntamente com o de São José dos Campos, como é o Fernando também, tá certo? Porque quem é um deputado distrital? Normalmente é um ex-prefeito. O Emanuel era ex-prefeito de São José dos Campos. Eu era ex-prefeito, porque fui prefeito de Santa Fé, disse a você, lá no início dos anos 70 e depois de São José do Rio Preto. Meus mandatos sempre foram diferenciados, né? Deputado, ora executivo, ora legislativo, mas todos muito importantes para o desenvolvimento, e eu considero que essa é uma das eleições mais importantes, eu diria, deste século. E não repitamos o que aconteceu em 2018 e 2022, quando elegemos, e como disse muito bem o Fernando, desperdiçamos votos. Os votos têm que ser dados para os deputados da região. E a nossa região não é um formigueiro como é a Grande São Paulo. A Grande São Paulo você não sabe onde começa Osasco, onde termina São Paulo, onde começa São Caetano, e por aí vai. A nossa região, ela é intercalada por áreas rurais. E a nossa região, temos 1 milhão de habitantes na região metropolitana, 1 milhão de habitantes, por volta de 500, 600
ou mais eleitores, mas é preciso que esses votos sejam dados para os candidatos da região. E por isso que o Fernando se apresenta como pré-estadual e eu me apresento como pré-federal com currículo e com ficha limpa de alguém que quer ver o coletivo, sempre olhando o coletivo e entendendo que é lugar de gente vocacionada. Fazer política precisa gostar de gente e fazer com o coração. Fernando? Bom, Leonardo, mas meus queridos ouvintes, internautas, eu direi a vocês que, sinceramente, né, quem passou por uma prefeitura de um bom porte vivenciou tantos problemas que está preparado, conhece quais são as carências da região e dos municípios e rapidamente identifica quais são as prioridades, seja de serviços públicos como na saúde pública, onde nós estamos precisando cada vez mais de leitos de média e alta complexidade, precisamos somar forças para isso. Problema de segurança pública, a nossa região ainda é favorecida, mas não é por índices melhores, mas nós não podemos deixar que a segurança pública piore na nossa região. Nós temos que lutar para que os recursos venham do Estado, da União, para que a gente tenha boa segurança pública e essas questões sérias como habitacional, que o Edinho viveu lá em São José do Rio Preto, eu vivi em Olímpia, né? Então temos uma demanda, uma carência, os aluguéis ficam impagáveis para as famílias, então nós vivemos isso, dói na gente quando é prefeito ver uma necessidade que não é atendida. Por isso, essa indignação, essa vontade de ajudar mais nas soluções para os nossos municípios, para a nossa região. Identificar em cada cidade quais são as suas carências e as suas vocações econômicas, né? Em Mirassol, em Tanabi, em Cedral, em Barretos, em Bebedouro, em Guaraci, em Olímpia, em Rio Preto. Nós passamos pela prefeitura, conhecemos as nossas cidades, a nossa região e acho que estamos prontos para poder contribuir mais para a nossa região. É isso que eu me disponho a fazer e que o Edinho se dispõe como pré-candidato, né? E vocês que estão ouvindo vão decidir quem é que vocês vão dar uma procuração para que trabalhe por vocês pelos próximos 4 anos. Gente, esse foi o nosso Papo de Política, teve o Web na Moça. Agradecer novamente a Edinha Araújo, que prazer, viu? Uma honra, tá? Fernando, mais uma vez, obrigado, sempre prestigiando a gente. Teve o Web na Moça, a cidade fala, a gente mostra. A cidade fala, a gente mostra.